Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa noite, tudo bem? Irmãos, estou passando aqui nessa noite para trazer um pequeno devocional e fazer a oração da noite. E nessa noite eu queria falar sobre o amor de Deus pela sua criação, falar do amor de Deus pela humanidade. Nós vemos que o ser humano, ele escolheu a se afastar do Senhor. O ser humano escolheu a pecar contra Deus. E nós vemos que quando Deus criou o homem, Ele sabia disso. Ele sabia que o ser humano iria se afastar dele. Ele sabia que o ser humano iria pecar. Mas nós vemos que, mesmo Ele sabendo disso, Ele nos criou. Mas nós vemos que quando o ser humano pecou, Ele já estava com tudo preparado, a redenção da humanidade. A humanidade iria voltar para a sua presença, mas através de um sacrifício. Se nós formos analisar, irmãos, a Bíblia fala que o pecado, ele mata. E o pecado, o salário do pecado é a morte. Se nós formos analisar no Antigo Testamento, para a purificação de uma pessoa, para o perdão, de uma pessoa, para a pessoa receber o perdão de Deus, alguém tinha que morrer no lugar dela. E nós vemos no Antigo Testamento que muitos cordeiros foram mortos, foram levados ali ao sumo sacerdote na época do tabernáculo, no livro de Êxodo para frente. Nós vemos que depois que o templo foi construído, quando Salomão construiu o primeiro templo, nós vemos que muitos animais foram sacrificados para o perdão dos pecados das pessoas. Mas nós vemos que para alguém receber o perdão de Deus, alguém tinha que morrer no lugar dela. E trazendo mais para frente, a partir dos evangelhos, nos mostra isso, e Isaías 53 nos mostra isso também, que para que nós viéssemos a ter o perdão de Deus, receber o perdão eternamente, estarmos na presença de Deus, voltarmos a ter acesso aos santos dos santos, era necessário que alguém viesse a morrer. E nós vemos que não havia ninguém que pudesse ser esse cordeiro, mas nós vemos que o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. O Filho de Deus, o próprio Deus, veio nessa terra e morreu por nós. Olha o que diz em João, capítulo 3, versículo 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então hoje, através do sacrifício do Senhor Jesus, o ser humano, ele tem acesso a Deus. Hoje, dependendo da pessoa que nós formos perguntar, se nós falarmos assim: para onde você vai quando você morrer? Algumas pessoas dirão: eu não sei, só Deus sabe. Na verdade, irmãos, se nós formos meditar e analisar, nós podemos saber se nós vamos ser salvos através de Jesus. Como assim? A Bíblia nos mostra que a partir do momento que eu entrego a minha vida para Cristo, verdadeiramente eu sou salvo, porque o meu nome é escrito no livro da vida, eu recebo o Espírito Santo, que é o meu selo de garantia, e eu não tenho dúvida da minha salvação, porque o Espírito Santo, a presença de Deus, me mostra isso através das Escrituras. E o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 8, primeiro versículo, diz o seguinte: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo também escreve em uma das suas cartas dizendo o seguinte: tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então a mensagem que eu trago para você nessa noite é: Jesus te ama, Jesus quer te salvar,
Jesus quer que você venha para a presença dele. E uma coisa, irmãos, que eu quero dizer nessa noite: não existe o melhor lugar a não ser os pés de Jesus. O melhor lugar de nós estarmos é na presença de Deus. Nós temos que entender que a vida nessa terra passa, tudo acaba, mas há uma eternidade nos aguardando. Aqueles que aceitam a Jesus como Salvador, o reino dos céus. Mas aqueles que rejeitam a Cristo como Salvador, a condenação eterna. Mas você tem como escolher hoje. Hoje você pode fazer essa escolha através do sacrifício de Jesus. Porque antes nós não tínhamos esse direito, porque nós éramos pecadores. Na verdade, nós somos pecadores. Nós não deixamos de ser pecadores, mas agora nós somos remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Então nós vemos que através do sacrifício de Jesus, você pode alcançar o perdão de Deus e alcançar a salvação. Então nesse momento eu quero orar por você, clamar ao Senhor pela sua vida e dizer para você que você é muito importante para o Senhor, que Ele te amou de tal maneira que Ele enviou o único Filho dele por você. Mesmo que as pessoas te rejeitam, mesmo que as pessoas virem as costas para você, mesmo que você se sinta rejeitado, mesmo que você não se sinta amado pelas pessoas que estão próximas de você, essa noite eu quero te falar uma coisa: Jesus te ama e Ele provou amor por você lá naquela cruz do Calvário. Não importa os seus defeitos, não importa os seus problemas, não importa o que você fez no seu passado. O que importa é o agora. Jesus quer te salvar, Ele quer te libertar, Ele quer curar suas feridas. Talvez você que vai estar me ouvindo tem tido traumas no seu passado, né? Às vezes você tem enfrentado situações da sua caminhada, talvez até a depressão, mas Jesus, Ele é poderoso para te curar. E nessa noite eu quero orar por você, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, neste momento, meu Pai, eu quero te agradecer pelo dia de vida que o Senhor nos concedeu. Quero te agradecer pelos livramentos, quero te agradecer pelas tuas bênçãos sobre as nossas vidas, porque sabemos que nós não somos merecedores, não somos dignos do Senhor, mas mesmo assim o Senhor nos amou. E nessa noite, Pai, em nome de Jesus, eu te peço por essas vidas, Pai, que estão me ouvindo. Pai, em nome de Jesus, entra com a tua providência, Pai, na vida dessas pessoas. Eu não sei o que elas têm passado, eu não sei quais são os seus traumas, eu não sei quais são as suas dificuldades, eu não sei o que elas fizeram no seu passado, mas eu sei que o Senhor é poderoso, Pai, para restaurar a vida dessas pessoas, porque está escrito que todo aquele que crê no Senhor, se entregar ao Senhor, tudo se fará novo e as velhas coisas se tornarão passadas. Então eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, eu clamo ao Senhor por essas vidas. Entra com a tua providência, cura essas almas, restaura essas vidas em nome de Jesus, para que o teu nome, Senhor, seja glorificado, porque eu sei, meu Pai, eu sei que o Senhor pode curar, eu sei que o Senhor pode restaurar, eu sei que o Senhor pode mudar tudo aquilo, Pai, que aos olhos humanos é impossível de ser mudado. Meu Deus, em nome de Jesus, eu entrego essas vidas diante de Ti. Abençoa a noite de descanso delas. Pai, por favor, fala com elas, Espírito Santo, que elas venham sentir a Tua presença, que elas venham sentir o toque do Senhor e que elas venham enxergar o Teu amor, Pai, que foi derramado lá na cruz do Calvário por toda a humanidade. Esta é a minha oração que eu faço ao Senhor, em nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus te ama. Jesus quer te salvar, tá? Jesus quer restaurar a sua vida. Não desista de si mesmo. Entrega o teu caminho ao Senhor, porque a sua vida é muito importante para Deus, tá bom? Irmãos, se inscrevam no canal, deixa o like de vocês, tá bom? Compartilhe esse vídeo e que Deus te abençoe em nome de Jesus.